E foi lida nesta quinta-feira no Tribunal Permanente dos Povos a sentença de julgamento de Jair Bolsonaro. O júri, simbólico, condenou o atual e ainda presidente da República por violações de direitos humanos e crime contra a humanidade cometidos na pandemia. O Tribunal Permanente dos Povos, considerando os múltiplos elementos de prova testemunhal e documental fornecidos e as informações que são do domínio público, considera que é apropriado avaliar que a conduta de Jair Messias Bolsonaro, primeiro, consistir em ter provocado maliciosamente a morte de várias dezenas de milhares de pessoas através da sua decisão. A condenação acontece após 1 ano da entrada do processo contra Jair Bolsonaro. O julgamento pelo Tribunal Permanente dos Povos teve início em maio e a leitura da sentença aconteceu simultaneamente em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, e em Roma, na Itália, com transmissão ao vivo de várias sessões pelas redes sociais. É um julgamento feito por especialistas nas mais diferentes áreas do saber humano. São juristas e especialistas de diferentes áreas do saber que vão nos ajudar a compreender o que se passou. E quando especialistas se reúnem, nós temos o auxílio da ciência, a ciência jurídica, a ciência médica, e ela nos ajuda a entender o que realmente aconteceu no Brasil. A ação foi proposta por indígenas, movimento negro e trabalhadores da saúde. No que diz respeito a nós, da Internacional de Serviços Públicos, a denúncia foi com base nos dados e na omissão em relação à implantação de políticas de proteção e garantia de condições de trabalho aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estavam no fronte de enfrentamento à pandemia. A nossa acusação foi pelo crime de genocídio, que o presidente da República, em nosso entendimento, foi sim autor de genocídio contra a população indígena, mas o que a gente teve hoje como condenação, que a gente entende também já como um primeiro passo, foi os crimes contra a humanidade no gerenciamento da pandemia. A acusação em relação à população negra era de uma negligência combinada com desmonte de políticas públicas que favoreceu as mortes da população negra em relação à pandemia. A gente sabia desde o começo, e o movimento negro denunciou isso, de que o vírus nada tinha de democrático, que ele ia afetar certas populações, especialmente aquelas que estavam em situação maior de vulnerabilidade social, econômica e ambiental. E isso se provou durante as pandemias. A sentença do tribunal não tem consequência jurídica, mas tem repercussão política por todo o mundo e abre espaço para que o caso seja levado ao Tribunal Penal Internacional. Eu acho que a importância simbólica e política no sentido da resistência ao autoritarismo, o retorno à ditadura, a defesa da democracia, porque, na verdade, só num sistema democrático é que esses crimes podiam ser investigados e processados, mas, como você sabe, não ocorreu aqui no Brasil. Então, essa é a única sentença, pelo menos até outubro, da qual o presidente Bolsonaro é autor. Esse tribunal é a oportunidade da opinião pública, os povos indígenas, a sociedade civil, se manifestar em relação às escolhas políticas que foram feitas durante a pandemia. A cantora Daniela Mercury, que é membro do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que a nossa frágil democracia não resistiria a mais 4 anos de gestão Bolsonaro. A gente está há 30 dias de uma eleição. Isso aqui não é um movimento partidário. Tem muito mais. E a gente tem uma grande parte da população que ainda não entendeu o que significa a sentença que hoje foi dada aqui. A sentença só confirma o que todos nós vimos.